Pronto. Então, eu estou com essa situação, né? C está entre A e B. Então, você pode estar aqui, você pode estar mais próximo de B, pode estar mais... É só uma ideia, é só um desenho para dar uma ilustração. Né? Aí, o que acontece? N é o ponto médio de AB. Então, vamos lá, vou marcar o ponto médio até uma outra letra aqui. N, põe N está aqui, ó, ponto médio. Tá? E N é o ponto médio de BC. Então, N é o ponto médio desse cara daqui, ó. N. Aí tá pedindo para mostrar o seguinte, ó, que o tamanho MN, esse cara daqui, eu vou até marcar aqui, vai de N até N, de M até N. Esse cara daqui é a mesma coisa de você tomar isso tudo, subtrair isso, né? É a mesma coisa, eu vou escrever aqui, hein? É a mesma coisa de você tomar AB, subtrair CB e dividir por 2. É isso que está querendo que você prove. Tá? E dividir por 2. Espera aí, aqui Rian falou assim, eu tentei pelo mesmo fundamento da demonstração dos 4 pontos. Bom, acho que não precisa... Pode ser que saia também, Rian, tá? Mas não precisava tanto. É só você perceber isso. Tá? É só você perceber uma coisa. Se você fizer o desenho, você vai perceber algo. Tá? É só tentar... Aqui é conta, é álgebra mesmo. Não tem muito o que fazer. Primeiro é você escrever. Tá? Vamos lá, eu quero saber quem é MN. Quem é MN? O tamanho de MN. Eu posso escrever MN como sendo quem? Ó, MN, se C... aqui tem outra coisa para considerar, né? Nesse desenho, eu estou considerando C aqui, do lado direito de M, ou seja, C está entre M e B. Mas C poderia estar entre A e M. Ou C poderia ser o próprio M, que foi alguém que falou na aula passada, que eu não, acho que foi o Maurício, falou na aula passada, que C pode ser o próprio M. Então, tem 3 casos a considerar. Esse desenho só está considerando um. Então, tem 3 casos a considerar aqui. O primeiro caso é isso aqui, né? C está entre M e B. O segundo caso, você vai considerar esse caso, onde C está aqui. E o terceiro caso, que é o caso mais simples, é quando C é o próprio M. Tá? Isso, exatamente. Alguém já escreveu aqui. Suponha que a gente está no primeiro caso aqui. Tá? Nesse primeiro caso. Então, nesse primeiro caso, o MN, o Rian falou ali, ó, MN é MC mais CN. Não é isso? Beleza. Aí a gente continua. Ó. O CN, N é o ponto médio de CB. Então, CN eu já posso escrever como sendo quem? Isso aqui em segmento, né? O CN eu posso escrever como sendo CB dividido por 2, que é a metade. E agora, quem é MC? MC. Eu posso considerar MC como sendo AC menos AM. Concorda? Esse pedacinho aqui é esse todo menos esse daqui. Aí dá esse pedacinho. Beleza? Agora, quem é AC? Espera aí, deixa eu ver. Ele quer que bote em função de quem? De AB e BC. Aí você pode ir fazendo, abrindo as contas, né? Quem é AC? É AB menos CB. E aí vai refazendo a conta. Isso. Isso, a M é a B sobre 2. Exatamente. Vai fazendo as contas ali. Acho que não tem dificuldade não, viu, pessoal? É só ir fazendo as contas, vai chegar um momento que você vai chegar exatamente nisso aqui, viu? É só você tentar colocar em função de AB e BC. Tá? Vai tentando lá. Cadê? A Davidson se falou realmente é porque já percebeu, né? Qual é o truquezinho aí.
Mas tem que analisar os três casos, né? Esse caso aqui também, e ir fazendo. Ou você poderia pensar assim, ó, primeiro, MN é NB menos NB. Sei lá. Isso aqui também você poderia fazer. Então, quem é MB? MB é AB sobre 2. Né? E quem é NB? Aqui já ficou claro que foi bem mais fácil. Quem é NB é CB sobre 2. Acabou. Ficou mais fácil, assim. Eu fiz, tá? Vou fazer assim, ó. Você vê que MN é a mesma coisa de fazer NB menos NB. Acabou aqui o exercício. Né? Acabou. Beleza? É só ir fazendo conta. Esse aqui é só de conta mesmo. Não é... Isso, Rian falou assim, ó, dependendo do que a tese é, pode-se buscar uma expressão que seja mais conveniente para encontrar solução. Exatamente, por exemplo, a gente quer encontrar essa solução, né? Esse exercício é aquele tipo de exercício que você... Dedução de fórmula, né? Então, dedução de fórmula é sempre isso, você manipular com as coisas que você tem e ir tentando adaptar exatamente aos elementos da fórmula. É bem isso mesmo. Tá bom? Eu vou lá, vou começar a aula. Tem mais alguma dúvida, gente? Senão eu vou dar início à aula. Nada. Então vamos lá, como já está gravando, aí, como esse exercício foi bem curto, Antônio, já que você pediu para gravar, eu não vou te separar em arquivo, tá? Ele vai ficar no início dessa aula lá no Moodle, tá? Aí você dá uma olhada lá, quem tiver interesse também. Então vamos lá. Então essa aula, a gente vai falar sobre outros casos de congruência, tá? Porque a gente, na aula passada, vamos só relembrar aqui na aula anterior, a gente falou, e no início da aula falou sobre as poligonais, né? E polígonos, né? E, obviamente, no intuito de falar em especial sobre os triângulos, né? E a gente vai fazer um estudo triângulos. Obviamente, a gente falou também sobre outra figura geométrica que tem uma extrema importância, que é o círculo e o disco. E aí o círculo e o disco vai entrar bem mais para frente no nosso curso, tá? Mas a gente vai dedicar bastante tempo estudando os elementos do triângulo, beleza? Então a gente definiu poligonais e polígonos, falou de triângulo, e a gente queria uma ferramenta de comparar quando dois triângulos são, digamos assim, iguais, entre aspas, né? E porque a gente define formalmente o que é um triângulo, então, dado 3 pontos no plano, determina um triângulo, mas se eu pegar 3 pontos distintos, determinar um triângulo, eu queria comparar esses caras, né? Dizer assim, por mais que são construídos por pontos distintos, eu quero dizer quando é que eles são iguais, né? Ou seja, são equivalentes, por isso que surge essa palavra de equivalente. E a gente define o que é, primeiro, a gente definiu o que é a equivalência de segmentos, né, de ângulos, e com segmentos e ângulos a gente definiu o que é a equivalência de triângulos. Não é isso? Então, o segmento, inicialmente, a definição de equivalência, equivalência não, desculpa, congruência. É congruência. Tá? Congruência, que é uma relação de equivalência. É a congruência de segmento, de ângulo e de triângulo, tá? E aí, para definir
a congruência de triângulo, a gente precisa... Lembra, a definição era quando todos os seus lados, que são segmentos, eram congruentes e seus ângulos eram congruentes. Tá? E aí a gente introduziu um axioma que facilita a nossa vida, né? Ao invés de a gente começar a tentar mostrar que dado um triângulo, né? Deixa eu desenhar aqui um triângulozinho. Dado um triângulo, mostrar aqui, entre dois triângulos, vou desenhar outro triângulo aqui. Entre dois triângulos, mostrar essa correspondência entre os pontos, e depois mostrar que, esse segmento é congruente a esse. Né? Esse segmento é congruente a esse. Esse segmento é congruente a esse. Aí depois mostrar que esse ângulo é congruente a esse. Esse ângulo congruente a esse. E esse ângulo congruente a esse. Assim, tínhamos que provar 6 congruências. Né? O axioma, eu chamei de axioma C1, se eu não me engano, de congruência 1, falava sobre o caso de congruência lado-ângulo, que a gente costuma chamar de lado-ângulo-lado. Ou seja, basta que dois lados e o ângulo entre esses dois lados sejam congruentes para eu obter a congruência do triângulo, entre os triângulos. Tá? Então, bastava isso. Foi isso que a gente viu lá na aula passada, a gente introduziu esse axioma. E aí, como eu falei inicialmente, a nossa aula vai falar sobre os outros casos de congruência. Nessa aula, a gente vai falar especialmente do caso ângulo, lado-ângulo, e o lado, lado-lado. Ou seja, dado dois triângulos, ao invés de olhar lado, ângulo, lado, né, como congruentes, agora eu vou olhar, por exemplo, esse ângulo congruente a esse lado congruente a esse, e esse ângulo congruente a esse, já é suficiente para eu mostrar que esses dois triângulos são congruentes. Tá? E o outro caso é, se eu tenho dois triângulos onde os 3 lados são congruentes, já é suficiente para mostrar que os dois triângulos são congruentes. Tá? Diferente do caso lado, ângulo, lado, esses dois casos aqui são proposições da teoria. Da geometria, né? Ou seja, nós vamos mostrar na aula de hoje esses dois casos de congruência, tá? A partir desse primeiro axioma que a gente tem aqui. Tá? Agora, eu pergunto para vocês, intuitivamente vocês concordam com isso? Que se eu tiver um ângulo, o lado e o ângulo congruentes, esses dois triângulos são congruentes? Sim, porque o ângulo vai indicar a abertura. Isso, exatamente. Exatamente, Lohan. Sua intuição foi perfeita. Porque os dois ângulos vão indicar essa amplitude aqui, né, dessa abertura do triângulo. E se eu tenho um segmento que já está fixo, né, os dois são congruentes e têm a mesma abertura, as semi-retas têm que se intersectar em pontos onde vai dar segmentos congruentes. Tá? Perfeito, a intuição foi ótima. Davidson perguntou assim, proposições provadas em aula poderão ser usadas em prova? Sim. A não ser que eu fale, prove tal proposição da aula. Aí, obviamente, você não vai poder usar a proposição para provar a própria proposição, né? Mas, se eu não falar, pode utilizar tudo o que foi dito aqui na sala. Mas, obviamente, de maneira cronológica. Você não vai chegar lá no exercício de incidência e usar o axioma C1 de congruência. Localizado. Beleza? Então, acho que essa questão intuitiva fica clara. A intuição é se eu tenho um triângulo onde os 3 segmentos, né, os 3 lados são congruentes, os 2 triângulos são congruentes. Eu acho que essa intuição fica clara, talvez óbvia para muitos, mas a gente vai provar isso aqui. Beleza? Então, vamos lá para a primeira. Antes de eu falar sobre esses outros casos, né, e no final da aula passada a gente teve essa pequena discussão sobre o triângulo equilátero. Eu acabei falando sobre o triângulo equilátero, mas não deixei formalmente definido, tá? Mas eu acho que vocês já tinham na cabeça a ideia intuitiva, mas um triângulo equilátero é um triângulo onde os 3 lados são congruentes, tá?
Deixa eu até botar ele aqui, acho que ele está aqui. Tá? Esse cara aí, onde os três lados aqui, ó, são congruentes, ok? E aí tem um corolário, que eu chamei de corolário porque é uma consequência imediata daquela proposição que a gente provou na aula passada, e que eu acho que o Marcos deu uma sugestão, inclusive, para provar isso, se eu não me engano. Se não foi o Marcos, foi alguma... Foi o Marcos mesmo, eu acho. Eu não lembro, desculpa, minha memória falhou. Ah, como é que prova? Poderia provar de forma análoga como prova, a gente provou a proposição da aula passada. Isso, foi você mesmo. Então, poderia, primeiro, provar que todo equilátero é isósceles, claro, porque se tem três lados congruentes, então tem pelo menos dois, então é isósceles. Então, como tem isósceles, dois lados são congruentes, então dois ângulos são congruentes. Tá? Aí você faz agora, você provou primeiro que esse cara é congruente a esse, você dá uma girada nesse triângulo, né? Você pode girar esse triângulo e agora mostrar que esse lado é congruente a esse ângulo é congruente a esse. Então, os três ângulos são congruentes. E aí está provado o corolário. Tá? Simples, eu acho que isso a gente comentou na aula passada no final, mas vale a pena deixar registrados, pelo menos, a definição de equilátero e esse corolário, tá? Mas fica de exercício, vou deixar exercício Pessoal, aqui. o áudio do senhor cortou. Tem como você repetir a definição que você passou de corolário? O corolário, que todo triângulo equilátero possui três ângulos congruentes. Então, mostrar que se um triângulo é equilátero, né, os três lados são congruentes, os ângulos também são congruentes. E aí, como é que você mostra? É só aplicar aquela proposição anterior duas vezes aqui, né? Olha, esse triângulo equilátero é isósceles, porque esse lado é congruente a esse. Pela proposição anterior, esse ângulo é congruente a esse. Tá? Mas, ainda por ser equilátero, esse lado é congruente a esse, portanto, isósceles com essa base agora. Portanto, esse ângulo é congruente a esse. Então, os três ângulos são congruentes. Tá? É simples, mas escreve essa formalização que eu acabei de falar aqui para vocês. Tá? Beleza? Obrigado. Nada. Então, vamos lá para o segundo caso de congruência, que é o ângulo lá do ângulo. Aqui está o enunciado do teorema, aí eu vou fazer aqui os dois triângulos, né? Vou construir aqui os dois triângulos. Tá? Eu vou tomar esse mesmo aqui, só para vocês verem que a coisa... Então, que eu tenho aqui, ó, dois triângulos, tá? Beleza, então um triângulo é o A. O triângulo A. Olha, pessoal, aqui quando faz isso, ele fica um pouco lento, não sei porquê. Eu vou desenhar mesmo, porque ele fica um pouco lento, então melhor desenho. Por que ele acontece isso? Vamos para aí. Não, vou... Pronto. Eu vou desenhar, porque eu cortando e falando, ele está ficando um pouco... Tá, não está tão congruente não, mas é bom que força a intuição de vocês. Então, eu tenho aqui A, B, C, e o triângulo D é F, tá? Então, o teorema vai dizer o seguinte, se eu tenho que AB, tá? É congruente a DE. O ângulo A, esse ângulo, é congruente a esse ângulo daqui, D. E esse ângulo B é congruente ao ângulo E, né? Esse lado congruente a esse. Então, esses dois triângulos aqui são congruentes. Tá? Então, é isso que a gente vai mostrar. Beleza? Então, vamos lá para a prova. Dessa proposição. Obviamente, para poder a gente provar isso, eu acho que intuitivamente a gente já tem logo na cabeça, a única forma que eu tenho como provar
é usar o axioma de congruência, ou tentar provar 6 congruências. Então, obviamente, que o axioma de congruência é provar 3, diminui pela metade do nosso trabalho, vamos tentar usar ele. Então, vamos lá. Eu vou refazer aqui um triângulozinho, tá? 2 triângulos, só para a gente trabalhar sobre eles aqui. Tá bom? Aqui, só para a gente escrever na nossa intuição, tá? Então, vamos lá. Ó. Primeiro, vamos escrever, né? Sejam ABC e DEF triângulos, tá? Como na figura aqui, ó. Tem o A, BC e DEF. Aí o que é que eu vou fazer, ó? Vou até apagar aqui só para eu escrever, vou prolongar essa reta aqui, vou botar o C aqui embaixo. Então, ó, sobre a reta, considere M a reta que passa por B e C, tá? Então, eu tenho essa reta que passa por B e C. Deixa eu considerar aqui ela, né? Vou colocar aqui assim, tá? Então, sobre essa reta, o que é que eu vou fazer? Tome um ponto. Vou botar seja, né? Seja B um ponto. Alguém está chegando aqui? Um ponto de M, tal que BD seja congruente a EF. Ou seja, pessoal, ó, inicialmente eu só estou com esse caso aqui, ó, por hipótese, né? Eu vou escrever ainda a hipótese. Mas a hipótese lá está dizendo o seguinte, ó. AB é congruente a DE, então AB é congruente a DE. Vou falar. O ângulo A é congruente a D. Professor? Diga aí. Sim. Ali seria BD mesmo ou BC? BD. Desculpa, não era D, não. Deixa eu pegar um outro ponto aqui. Obrigado, viu? O que eu vou pegar é outro... Vou pegar G, vai. Queria pegar um cara diferente. Tem que ser G. G. Obrigado, viu? É G. Eu estou considerando G um ponto nessa reta aqui. Sei lá. Suponha que G esteja aqui, tá? G está aí, é um ponto nessa reta aí. Meu G está aqui dentro. O que importa é que o tamanho de BG tem que ser o mesmo tamanho de EF, tá? Tá claro aí, gente? Sim, nesse caso, o senhor está querendo provar a congruência através de uma contrapositiva. Seria isso? Você poderia tentar argumentar usando contrapositividade. O que, no fundo, eu vou acabar mostrando é o seguinte, que o ponto G, que eu tomei aqui, arbitrário, em M, de forma que BG seja EF, no final tem que ser o próprio C. Tá? É exatamente isso. Acho que eu confundi, mas era isso que eu queria Ah, falar. ótimo. Então é isso mesmo. A ideia é essa. Então vamos escrever isso. Quando você tiver essa ideia, vamos escrever. Então seja G um ponto de M tal que BG seja congruente a EF. Então eu já tenho na hipótese, né, que A é congruente a D, o ângulo A é congruente a D, o ângulo B é congruente a E, e esse lado é congruente a esse lado. Então, né, o que é que a gente vai fazer? Vamos mostrar exatamente isso que a gente teve. Quando tiver essa intuição, escreve que G obrigatoriamente tem que ser o ponto C. Tá?
Beleza? Vamos mostrar isso. Agora vamos fazer o seguinte. Ora, olha o que é que eu tenho. Eu tenho esse lado, agora eu tenho um novo triângulo, né? Observe que os triângulos DEF e ABG são congruentes, concorda? Quem consegue me dizer por que são congruentes? O Porque eles triângulo, apresentam medidas e ângulos iguais quais são as medidas? dos lados. Quais lados? Deveriam ser todos, né? Não, mas aí a gente ainda não tem todos. A única informação que a gente tem aqui, BG é congruente a EF, AB é congruente a D, e o ângulo B é congruente a E. Por que eu já posso concluir que são congruentes esses dois? Seria por lado, ângulo, lado? Perfeito. Por causa do axioma, tá? Por causa do axioma, lado, ângulo, lado, esses dois triângulos BABG e DEF são congruentes. Então, observe que eu tenho um outro triângulo aqui, tá? Eu vou até colocar aqui de branco. Esse triângulo daqui, ó. Tá? Esse triângulo. Só que a gente vai mostrar que esse triângulo G, obrigatoriamente, tem que estar exatamente sobre C. Tá? Beleza? Aí vamos mostrar isso. Então, isso aqui vocês já conseguiram concluir que é verdade. Por quê? É verdade. Eu vou botar até em parênteses aqui. Ó. Axioma C1. Tá? Beleza? Agora, como é que eu vou concluir que G é igual a C? Tá. Primeiro é o seguinte, ó. Primeiro é o seguinte. G é um ponto da semirreta SBC, concorda? G, ele é um ponto da semirreta SBC. Vocês concordam com isso? Sim. Sim. Beleza. Sim. Pronto. Aí agora eu tenho o seguinte, né? Se esse triângulo daqui, né? ABG é congruente com DEF, né? Então, como? Vou escrever aqui, ó. DEF é congruente a ABG, temos que o ângulo A, esse ângulo A aqui de cima, eu vou escrever assim ainda, só para ficar claro. O ângulo qual é? O ângulo BAG, ele é congruente a que ângulo? A esse ângulo daqui de já que os dois triângulos são iguais, são congruentes, com esse ângulo D, né? É congruente ao ângulo D. Só que, por hipótese, esse ângulo D aqui é congruente ao ângulo BAC, tá? BAC, que era do triângulo anterior. Então, por hipótese, esse cara é congruente a BAC. Beleza? BAC. Logo, o que é que eu tenho? Que esse ângulo aqui, BAC e BAG, são congruentes. Tá? Eles são congruentes. O que é que eu posso concluir com isso? Se eu tenho que o ângulo BAC e BAG são congruentes, o que é que eu posso concluir? Que o ponto é Que único, eles são né? iguais? Eu acho que vocês já chegaram na intuição, mas vamos ser mais formal. Logo, mais formal possível, SAG, a semirreta SAG, é exatamente a semirreta SAC. Né? Logo, G também vai pertencer à semirreta SAC. Ou seja, G era um ponto da semirreta SBC e G é um ponto da semirreta SAC. Como? G é igual a C. Exatamente. Por quê? Porque C é o único
ponto de intersecção de SAC e SBC. Logo, C tem que ser igual a G. Beleza? Então, como C tem que ser igual a G, e a gente já provou anteriormente, a gente construiu de forma que DEF seja congruente a ABG, e agora é ABC, acabou a prova. Né? Acabei mostrando essa congruência. Ficou claro aí? A prova? Porque como substituindo C por G, ele já era congruente, esses dois. Né? Por causa do axioma lado, ângulo lado. Só que G é o próprio C. Então acabou a prova. Beleza, gente? Viu como é o truquezinho? Qual foi o truque aqui dessa demonstração? Ah, o único artifício que eu estou na minha mão é o lado, ângulo lado. Vou tentar forçar a barra para usar ele. Beleza? Então a gente acabou de provar a proposição, que é o caso ângulo, lado, ângulo. Então agora você já tem duas cartas na manga, né? O lado, ângulo, lado e o ângulo, lado, ângulo. Guardem, tá? Guardem. Guardem esses casos de congruência, porque os exercícios vai cobrar exatamente você saber utilizar essas cartas, tá? Essa arma, na hora de provar, beleza? Usar o truquezinho, construir e utilizar. Dúvidas sobre a demonstração? Sobre a prova? Não ficou dúvida? Vamos em frente. Beleza? Rian. Vamos lá. Uma pergunta do Rian, né? Criar um elemento novo qualquer e... o que é isso aqui? Comprovar que ele é equivalente a um já existente na hipótese é uma forma muito eficaz de comprovar congruência ou equivalência? Sim, exatamente. Essa é um truque muito, muito utilizado, tá? Você vai construir um ponto para forçar surgir uma congruência. E aí você tentar comparar coisas. Você já pegou a intuição da estratégia de prova, tá? Tanto para congruência, e vocês vão ver lá quando a gente começa a falar de semelhança de triângulo, esse tipo de truque aparece muito. Você construir um ponto adequado, um local adequado que faz com que a coisa aconteça, tá? Essa estratégia de demonstração, eu acho que já captou qual é a ideia. Legal. Beleza? Agora, sobre triângulo isósceles, lembra que na aula passada a gente provou, e a gente até utilizou aqui no equilátero, provou o seguinte: se um triângulo é isósceles, lembrando que a definição de triângulo isósceles é o quê? Dois lados congruentes. Congruentes. Tá? Então, a gente mostrou lá numa proposição anterior... Peraí. Eu acho que eu chamei medição de... O axioma... foi o axioma de congruência. Tá bom. Dois lados congruentes, e a gente mostrou lá na proposição da aula anterior que, dado dois lados congruentes de um triângulo isósceles, os ângulos da base eram congruentes. E aí eu comentei com vocês, a recíproca também é verdadeira. Se dois ângulos da base são congruentes, são dois ângulos de um triângulo são congruentes, então esse triângulo é isósceles. E aí eu falei, a gente ainda não tem as ferramentas necessárias para fazer essa prova. E aí eu falei, na próxima aula a gente vai fazer essa prova. E agora chegou o momento. Por quê? Porque agora a gente já tem esse caso de congruência, ângulo lado ângulo. E é exatamente esse caso que a gente usa para provar essa proposição. Então, essa proposição eu vou deixar de exercício. Tá bom? E a prova é muito parecida com o que foi feito lá naquela prova da proposição anterior, da proposição lá da aula passada, tá? Vamos lá. Suponha que eu tenho aqui um triângulo. Vamos lá. Pega aqui um triângulo. Vou dar um esboço da prova, tá? Um triângulo aqui. A, B, C.
De forma que B, o ângulo B, seja congruente ao ângulo C. Aí, como é que eu mostro? A ideia é análoga. É só você construir aquele triângulo, fazer uma cópia do triângulo, lembra? Aquele pulo, faz a cópia do triângulo, tá? Agora a cópia é ACB, tá? Tem a correspondência A com A, B com C e C com B, certo? E aí mostra. O que acontece? Esse triângulo vai ser congruente a esse porque esse triângulo vai ser congruente a esse por causa de ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Tá? E aí esses dois triângulos são congruentes, então esse lado é congruente a esse. Se esse lado é congruente a esse, então AB é congruente a AC. Então mostrou que o triângulo é isósceles. Beleza? A prova é análoga, pessoal. Bem análoga. Só o que vai diferenciar é o quê? Vou usar o caso de congruência ângulo, lado, ângulo, ao invés de lado, ângulo, lado. Beleza? Alguma dúvida aí sobre essa proposição? Se não tem, vamos continuar, tá? Vamos lá, agora vamos definir outros elementos aqui dentro da dos triângulos, da nossa teoria da geometria sobre os triângulos. Primeiro é a mediana. Então, seja a ABC um triângulo, eu vou desenhar aqui um triângulo, tá? Triângulo qualquer, beleza? Tá assim. Então, triângulo qualquer, ABC. ABC. Dê um ponto da reta que contém B e C. Então, dê aqui um ponto da reta que contém B e C. O segmento AD, esse segmento aqui, vou colocar de outra cor, é a mediana, se, eu vou até marcar aqui para ficar mais preciso, né? Se o ponto D é o ponto médio de AC, de BC. Tá? Ou seja, ele divide esse segmento em dois lados iguais. Então, a gente diz que o segmento AD é a mediana. Tá? O segmento que é a mediana. Beleza? Então, a mediana é o segmento que corta o segmento BC em um ponto D, o ponto médio no segmento BC. Beleza? Então, esse daí é a mediana. Altura, que é a altura de um triângulo. Vamos lá. Vou pegar um triângulo aqui. Vou até desenhar triângulos de maneiras diferentes, assim, ó. Agora eu tenho um triângulo aqui, A, B, C, tá? Então, dê um ponto da reta que contém BC. Então, é um ponto da reta que contém BC. Eu vou desenhar aqui a reta. Só pegar aqui, ó. Pegar aqui. Aqui um ponto da reta que contém BC. É a altura do triângulo relativamente à base BC, se AD é perpendicular à reta que contém BC. Então, é um ponto que faz com que o segmento AD seja perpendicular a esse cara. Então, quem é que vai ser, né? Deixa eu desenhar aqui de vermelho. Ó. Exatamente esse ponto que está aqui. Tá? Esse ponto aqui, esse ponto B. Esse cara daqui, né? Esse segmento é a altura. Beleza? Porque forma um ângulo de 90 graus. Aqui. Um ângulo de 90. Beleza? Definição simples, eu acho que vocês já sabiam. E agora a bissetriz de um ângulo, de um triângulo, seja triângulo e dê um ponto
da reta que contém BC, então vamos lá, vamos fazer um triângulo. Sei lá, um triângulo qualquer. ABC. Então, o segmento AD é a bissetriz do ângulo A. Então, agora eu estou olhando para esse ângulo daqui, tá? Esse ângulo. Ele é a bissetriz desse ângulo. Se a semirreta SAB, AD, divide esse ângulo em dois ângulos iguais, tá? Então, eu vou tomar aqui a semirreta. A semirreta aqui. Faz com que o ângulo ali sejam iguais, tá? Esse ângulo daqui é congruente a esse ângulo, tá? Tá assim. E aí o ponto D é esse ponto daqui. Beleza, gente? Então esse cara daqui, esse segmento aqui, ó, AD, é a bissetriz. Dúvidas? Alguém ligou aí o microfone? Não, foi só para fazer um comentário que na aula passada teve uma outra prova que o senhor usou a bissetriz. Aí deve ter sido por isso que o senhor não usou a bissetriz, preferiu mostrar com outro triângulo, porque ainda não tinha sido definido o que era bissetriz. Isso, eu acho que foi isso mesmo, não foi, Jaqueline? Alguém tinha sugerido assim, fez uma sugestão, dá para fazer a prova desse jeito, tomando a bissetriz, né? Eu não tinha definido o que era a bissetriz, né? Então, talvez, naquele momento não era o ideal para se usar bissetriz. Mas observe que essa definição independe. Então, eu poderia colocar essa definição lá na aula anterior e poderia utilizar. Tá? Não depende desse momento. Mas, tudo bem. Como eu não tinha introduzido, a prova foi daquela forma. Tá? Beleza? Obrigado, Jaqueline. Davidson falou assim, mostre suas habilidades com o compasso. Complicado, né? Eu não sou tão bom em desenho, não. Meus desenhos são péssimos mesmo. Aqui ficou faltando fechar aqui, viu? Deixa eu fechar aqui. Faltando fechar aqui. Né? Já que o ângulo sempre é dado dessa forma, beleza? O ângulo sempre é dado dessa forma. Então, beleza. Dado, definido, introduzido agora, altura, mediana e bissetriz, né? Uma proposição simples, essa daqui. Em um triângulo isósceles, a mediana relativa à base é também a bissetriz e a altura. Então, os três dá no mesmo, né? Se eu pego um triângulo isósceles, né? Vou pegar ele aqui. Tentar fazer ele aqui bem. Né? Eu tenho aqui um triângulo isósceles. Vou pegar aqui ABC. Então, diga aí. Tem essas figuras ali do lado, que o senhor colocou a vez, por que o senhor fica tentando desenhar? Não, primeiro que eu quero construir triângulos irregulares, né? Não quero triângulos regulares. Esse daqui é um triângulo equilátero. Aí não, sei lá, desenhar sempre um triângulo equilátero não dá muito. Entendi. Tudo Entendeu? bem. Esse dali é sempre equilátero. Aí não... Mas o equilátero também é isósceles. Sim, mas aí eu quero um isósceles, não necessariamente equilátero, para não dar uma... Porque senão pode ter equívoco na construção do raciocínio. Você já imagina o equilátero, acha que os lados também são congruentes, enfim. Entendi. Não, tá de boa, tranquilo. Então, a proposição diz o seguinte, se eu tomar aqui, ó, a mediana, que é o cara, você vê que não está tão igual, tá? Se eu tomar a mediana aqui, que é o cara que divide esses dois lados aqui, né? Esses dois segmentos no ponto D, esses dois segmentos congruentes, em um triângulo isósceles, então, esses dois ângulos aqui são congruentes, tá? E esse cara daqui também é a altura. Prova simples. Quem é que consegue aí me justificar por que isso é verdade? Vou deixar aí para vocês. Eu consigo enxergar, mas acho que provar assim de primeira, acho que ainda não. Não?
Vamos lá. Mas Por que pelas não? definições anteriores que a gente consegue provar isso. Beleza, aí Davis deu uma boa ideia aqui, ó. Ângulo, lado, ângulo, os dois triângulos. Diga, Marcos, pode dizer. Não, eu ia falar como é uma bissetriz, não é isso? Esse cara primeiro é mediano, tá? É mediano, ou seja, esse lado é congruente a esse. Beleza? Então, E agora, o que é que eu posso utilizar aí? eu É tenho ângulo, lado, ângulo. um ângulo e dois lados. Quais são os lados? A linha do meio, que eu esqueci o nome. A mediana. E os dois lados daqui de baixo. Esse. E quem mais? Esse daqui é a altura. Esse. Tá. Calma. Peraí. Você está pedindo para eu usar a congruência, tá? Usando esse, quem mais? E a base. E esses dois daqui? Sim. Tá. Precisa E o ângulo, qual é o ângulo? que é o ângulo. Isso. Seria o ângulo de 90 e o ângulo da mediana em cima. Calma, ninguém, até o momento, a gente só tem mediana, então a gente não sabe que aqui é 90. Não seja traído pelo desenho, né? A única informação que eu tenho, pessoal, ó, que é o quê? É um triângulo isósceles. Se é isósceles, esse lado é congruente a esse. E como a gente já provou na proposição anterior, esse ângulo é congruente a esse. E eu sei que isso aqui é uma mediana, então esse lado é congruente a esse. Tá? Então, por lado, ângulo, lado, esses dois triângulos, esse daqui e esse, são congruentes. Beleza? Se esses dois triângulos são congruentes, então esse ângulo tem que ser congruente a esse, portanto, bissetriz. E por que a altura? Porque esse ângulo é congruente a esse, e são ângulos, o quê? Suplementares. Perfeito. Como são suplementares e iguais, só pode ser 90. Beleza? Perceberam? Vamos escrever isso aqui. Eu vou escrever, tá? E aí, só para deixar formalizado como é que seria. Eu falei que são suplementares, mas eu não sei por que eles são suplementares. Beleza, sabe sim, porque a gente acabou de concluir que a BD é congruente ao triângulo ACD. Se são congruentes, esses dois são iguais. Se são iguais, então, né? Ou seja, são iguais e são ângulos suplementares. Por que são ângulos suplementares esse cara e esse? Você não lembra por quê? Exatamente, eu não me lembro. Não tá. Professor, eu vou arriscar, mas se estiver errado também eu vou ignorar. É no caso porque a medida total é 180, é isso? Ou não? Isso, a medida total é 180. Lembra que eu acho que o ângulo raso é formado por duas semirretas que estão numa mesma reta. Então, a semirreta SDC e SDB estão na mesma semirreta. Então, esse cara divide esse ângulo, a semirreta DA divide esse ângulo todo em dois. E esse ângulo todo é o ângulo raso, que é 180. Se eu não me engano, é um dos exercícios da lista. Deixa eu ver aqui. De ordem. Aqui mostra que se um ângulo é raso, então as semirretas se compõem, estão numa mesma reta. É o primeiro exercício dos axiomas de medição de ângulo. Tá? Ô, Darlan, neste caso aí específico, e de acordo com as condições que foram dadas, teria como dizer que ele é suplementar e não acreditar que ele é o ponto médio, esse D aí? O suplementar como? Quem é o suplementar? Esses dois ângulos aqui não são suplementares, que você acabou de... Já que a Aline disse aí agora? A gente acabou de concluir isso, né? Isso. Então, ele não deveria ser, por isso mesmo, o ponto médio já, de antemão? Não. Porque a altura não necessariamente quer dizer, eu não entendi essa pergunta, na verdade, porque se você está considerando que esse cara daqui já é altura, não necessariamente é o ponto médio. Eu não sei se é essa o seu questionamento. Já é a bissetriz, né? Não, ele é mediana. A hipótese é que ele é mediana. Ah, tá? certo. É que ele é mediana. Tá? Mas eu vou fazer a prova seguinte, supondo que ele é mediana, e vou provar que ele é bissetriz e altura ao mesmo tempo, tá? Beleza? E foi esse argumento que eu usei aqui agora. Ok. Então,
Vamos lá. Vou escrever aqui, ó. Sejam ABC triângulo isósceles, tá? E AD mediana. Vou botar, primeiro tem que dizer quem é a base, né? Isósceles. Base BC e AD mediana de BC, vai. Deixa eu ver como é que eu coloquei aqui, só para... Isso. BC, então de BC, relativo a BC, né? Ele é mediana de BC, esse caso aqui. Então, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou construir? Então, fazer o seguinte, ó. Observe que os lados AB é congruente a C, por ser isósceles, né? Então, AB é congruente a AC, beleza? O ângulo B é congruente ao ângulo C, também por ser isósceles, e aí foi aquela proposição que a gente provou na aula passada, tá? E agora, por ser mediana, BD é congruente a CD, não é isso? Esse lado é congruente a esse. Assim, por lado, ângulo, lado, os triângulos ADB é congruente ao triângulo ADC. Né? ADB é congruente a ADC. Tá bom? Se eles são congruentes, né? Portanto, o ângulo, né? BAD é congruente ao ângulo CAD. Tá? Então, eu concluí que esse ângulo é congruente a esse. E, agora a parte final, e o ângulo também, ó, ADB é congruente a ADC. Beleza? Então, dessa informação aqui, essa primeira informação aqui, eu já tenho que o quê? Desse cara daqui, AD é bissetriz. Beleza? Daí eu já tenho que esse cara é bissetriz. E agora, desse cara daqui, o que é que eu tenho? Vou botar na outra página aqui, né? Até reescrever. A, B, C. Né? Então, eu ainda vou até informar, viu? Pelo, né? Isso, exercício. Vou até colocar qual é o exercício aqui. 23 da lista. Temos que são ângulos suplementares. Logo, se são iguais e suplementares, o que eu tenho? Eu tenho ADB é congruente a DC, que é congruente a 90. Portanto, é um ângulo reto. Né? Assim, AD é a altura. Beleza? Ficou provado aí? Ficaram convencidos? Ah, ok, Jacqueline. Tudo bem. Jacqueline falou que saiu mais cedo na aula que eu falei disso. Beleza. Tá? Então ficou provado isso. Aí eu vou deixar de exercício o seguinte, ó. Primeiro eu comecei com a mediana e mostrei que eram bissetriz e altura. Agora, o exercício que vocês fazem em casa é o seguinte. Agora, suponha que esse já era bissetriz. Como é que eu mostro também que ele é mediana e altura? E depois, um terceiro exercício, inicia com ele altura e mostra que ele é bissetriz e mediana. Tá? Como é que provaria?
Beleza? Tá? São 3 exercícios análogos. Então, vou até escrever. Vou escrever aqui de exercício. Se AD é bissetriz, e sempre no triângulo isósceles, viu? Então, AD é altura e mediano. E o outro, se AD é altura, então AD é bissetriz e mediano. Tá? Formalmente, para terminar a prova dessa proposição, teria que fazer todo esse trabalho. Então, deixa esse daqui de exercício, mas é bem análogo, tá? É só ver onde encaixa o caso de congruência. Porque se esse ângulo, eu estou assumindo, por exemplo, que esse daqui era bissetriz, então se era bissetriz, agora eu já não tenho isso. Ai, apaguei. Vou desenhar aqui de novo. Tá? Então, se ele é bissetriz, esses dois ângulos são congruentes. Mas agora o que é que eu tenho? Esse lado congruente a esse e esse lado em comum. Então, novamente, lado, ângulo, lado, né? Esses dois triângulos são congruentes, mesmo argumento. Ah, e se agora eu tenho esses dois ângulos retos, né? Eu não tenho a bissetriz, mas tenho que esse cara é a altura. Como é que eu faço? Novamente. Peraí. Peraí. Deixa eu ver se ia sair esse lado. Ângulo. Ah, tá. Beleza. Lado, ângulo, né? Só que esse caso a gente não viu ainda. Então, esse caso aqui não dá para provar. Tá? Ainda. Mas vai dar. Tá bom? Esse caso ainda não dá para provar, mas vai dar. Mas esse daqui dá. Porque nesse caso daqui, esses caras iam ser retos, mas eu só poderia comparar isso, que é em comum, esse ângulo, mas eu não sei já se esse lado é congruente a esse. E eu sei que esse é congruente a esse, mas eu não tenho nenhum lado que fale lado, ângulo. Ou lado, ângulo oposto, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Que é o caso lado, ângulo oposto. Beleza? Tá bom? Tá bom. Então, vai provar esse caso daqui. Outro caso a gente vai provar utilizando na próxima aula. E quando eu falar do caso lado, ângulo oposto, eu volto para esse exercício. Tá bom? Beleza? Acho que a proposta da proposição era só com a mediana, então era bissetriz. Não dá para provar tudo. Quando der para provar tudo, a gente fala. Volta para falar. Beleza? Alguma dúvida, pessoal, sobre essa prova aí? Não. Pronto. Vamos continuar. E o terceiro teorema, o último teorema da aula, a gente vai demorar um pouco para provar ele? Não, eu acho que não, é bem rápido. Que é o seguinte, que é o terceiro caso de congruência, que é o lado. Então, se eu tenho dois triângulos que possuem 3 lados correspondentes congruentes, então os triângulos são congruentes. Então, a gente está nesse caso aqui, né? Vou até fazer aqui. Vou fazer um esboço. Então, eu tenho esse lado e esse lado congruente. E esse lado aqui, congruente a esse lado. Então, se eu tenho 3 lados congruentes entre dois triângulos, então, obrigatoriamente, eles são congruentes. Tá? Beleza? É esse caso que a gente vai provar. Esse caso de congruência. Então, vamos lá. Vamos provar ele. Eu vou utilizar esse mesmo desenho aqui. Tá? Então, como é que a gente prova?
Primeiro, deixa eu iniciar com os dois triângulos, né? Sejam A, B, C, e D, E, F, triângulos, das que AB congruente a DE, AC congruente a DF e BC congruente a EF. Beleza? Eu estou com esses três lados congruentes. Vou mostrar que os dois triângulos são congruentes. Mas lembre-se, agora a gente já tem dois casos de congruência que a gente pode considerar para usar na prova. Lado, ângulo, lado, ou ângulo, lado, ângulo. Tá? Então a gente vai tentar construir coisas aqui que façam com que a gente consiga, tá? Cair em um desses dois casos. Beleza? Então vamos lá. Então o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou chamar a reta que contém EF, eu vou chamar... Não, vou pegar esse triângulo daqui. A reta que contém BC, eu vou chamar de M. A reta que contém BC. Então vamos lá, eu vou desenhar. Tá? Vou pegar essa reta aqui. Bom, beleza? Aí agora eu tenho que toda reta M, para toda reta, eu tenho dois semiplanos, lembra? Eu tenho um semiplano que contém o ponto A e eu tenho um semiplano que não contém o ponto A. Então o que é que eu vou fazer? Ó? Vou pegar P, um ponto no semiplano oposto de A. Ou seja, um semiplano de M oposto de A. Então, vou pegar um ponto aqui, P, tá? Nesse cara. Lembra que tem um axioma que diz o seguinte, ó. As semirretas de um semiplano está em correspondência com os números reais. Lembra? E todo ângulo tem uma medida, isso é lá pelos axiomas de medição de ângulo. Então, para qualquer medida, eu consigo construir um ângulo. Então, o que é que acontece? Ó? Seja P um ponto do semiplano oposto a A, de forma que a semirreta S, iria aqui em B, S, B, P, não, vou pegar já o ângulo assim, ó. De forma que o ângulo, ó, C, B, P, seja congruente. O que é que eu estou fazendo? Eu vou pegar um ponto aqui qualquer, P, de forma que esse ângulo que é formado aqui, ó, né, por essa semirreta, é congruente a esse ângulo daqui, ó, DEF. Ou seja, esse cara é congruente ao ângulo E. Entenderam por que eu posso fazer isso? Aqui é garantido pelos axiomas de medição de ângulo. Alguém não concorda? Eu posso parar e explicar. Por favor. Observe, eu peguei um ponto P fora desse semiplano daqui. Até aí, sem problemas. Posso tomar esse ponto? Posso. Porque uma reta divide em dois semiplanos, você já sabe que o plano tem infinitos pontos, então eu posso tomar um ponto qualquer aqui. Só que mais, eu posso tomar esse ponto de forma que a semirreta SBP tem uma coordenada. E essa coordenada
pode ser tomada de tal forma que esse ângulo formado por essa semirreta e essa semirreta seja congruente a esse cara daqui, tá? Vocês concordam com isso que eu estou falando? Professor, não seria ao ângulo F, não? Em minha mente veio como se você estivesse querendo espelhar. Então seria o ponto F. Não, é porque o meu desenho que não ficou bonito. Tá vendo mais uma vez você sendo traído, porque parece que a gente não queria pegar esse, mas... Em minha mente veio isso como se eu estivesse querendo espelhar. Então ia ficar o ponto. Não, é porque eu quero O pegar ponto esse. F, nesse caso, seria... Peraí. É que como eu fiz o desenho ali, ele ficou mais deitado, dava a entender. Pronto, eu acho que aqui agora vai ficar mais claro. Eu quero que esse seja congruente a esse. Tá? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo fazer? Eu quero que esse seja congruente a esse. É como eu fiz a semirreta deitadinha, parecia que eu estava querendo desenhar esse. Mas é esse, tá? Esse ângulo. Tudo bem? Peraí. A Rian falou assim, ó, se os segmentos são congruentes, então o cálculo do ângulo também são congruentes. Seria isso? Mas por que os ângulos seriam congruentes? A gente só prova que os ângulos vão ser congruentes depois que a gente provou que os triângulos são congruentes. E aí a gente pode afirmar que os ângulos são congruentes. Tá bom, Rian? Beleza, Marcos? Eu acho que foi você que comentou sobre o ângulo. O ângulo, por mais que o meu desenho estava meio inclinado, mais fechadinho, mas eu quero esse ângulo mesmo aqui, tá? Esse ângulo congruente a esse. Beleza? Daí o senhor vai puxar para o A, do P para o A? Não, isso, né? Calma. Vou pegar. Mas primeiro, eu quero encaixar as coisas para que usar os casos de congruência. Então, primeiro, quando eu construir esse ângulo igual a esse, então agora eu já tenho BC congruente a F, que é a hipótese, tá? BC é congruente a F. Eu já tenho esse ângulo congruente a esse. Agora eu tenho que tomar um ponto aqui, C, um ponto, sei lá, vou chamar A', sobre esse segmento aqui, de forma que B, A' seja congruente a ED. Beleza? Com qual propriedade você prova isso? É por oposição de vértice, não, né? Que eu provo qual? Que o ângulo B é congruente a E. Não. Como é que eu uso? O que é que eu provo? Provei usando os axiomas de medição de ângulo. Tá? Vamos lá. Se não ficou claro, eu vou escrever. Eu vou reescrever isso aqui para tentar deixar mais claro. Tá? Olha que eu vou reescrever bem mais formal. Vou perder um pouco de tempo aqui. Vou reescrever assim, ó. Pelo axioma, aí vocês vão ter que me lembrar que eu não lembro. Axioma de medição, se eu não me engano, medição 5, existe, isso, M5, o Rian já falou aqui, existe uma correspondência biunívoca dos segmentos. Eu vou até já fixar a origem, com origem em B, né? E os números reais de 0 a 180, tá? Então, existe essa abjeção. Então, se existe essa abjeção com todas as semirretas que saem daqui, ó, qualquer semirreta eu vou até apagar e vou construir de novo. Eu vou apagar esse cara e vou construir de novo. Então, ó, agora, com todas as semirretas que saem desse cara, tá? Eu tenho uma abjeção com os números de 0 até 180. Então, eu posso escolher aquela semirreta, justa semirreta, que tem amplitude exatamente igual a essa. Beleza? Isso é garantido pelo meu axioma. Então, eu vou escrever isso. Assim, considere a semirreta SAP, SBP
tá o quê? Olha o que eu vou falar. Tá o quê? O ângulo é CB. Vou até escrever aqui embaixo, ó, ser mais formal possível. CBP, o ângulo que é formado por esse cara daqui, ó. B, a semirreta SBP e a semirreta SBC, seja congruente ao ângulo E. Beleza? Então, agora sim, eu estou tomando esse cara, que agora ficou mais claro, né? Tomando esse cara, já que existe essa objeção, tomando esse cara de forma que o ângulo aqui, esse ângulo, seja congruente a esse. Então, tem um P aqui, obviamente, que é uma semirreta, tá? Beleza? Ficou claro, Ivaí? Isso, exatamente, Rian. Foi uma consideração a partir do axioma, tá? É claro, gente, é assim, ó. Quanto mais você vai fazendo exercício, vai fazendo, vai lendo, vai chegar um momento que os axiomas vai estar tão... que você já nem menciona mais, tá? Mas, obviamente, que o mais formal possível é mencionar, né? Muitas vezes, fica claro, utilize o axioma tal e faça um raciocínio dedutivo simples, você vai concluir aqui, beleza? Então, esse ângulo aqui congruente a esse. Aí, agora, novamente, eu posso usar... Agora é o seguinte. Lembra que nessa semi-reta aqui, ó, BP, eu posso considerar um ponto A', de forma que o segmento BA tenha o mesmo tamanho do segmento ED. Quem é que me garante que eu posso fazer isso? Olha a pergunta. Agora, nessa... O ângulo. Qual é? Desculpa. O ângulo? Não. É um axioma que me garante que sobre essa semirreta aqui agora, eu posso tomar um ponto A', onde o tamanho de B até A' seja o mesmo tamanho de E até D. Kian respondeu aqui. É o axioma de medição de segmento. Ou seja, todo segmento tem uma correspondência entre os segmentos de uma reta e o conjunto dos números reais. Lembra? Então, vamos lá. Ó. Como o Rian mesmo escreveu ali. Ó. Pelo axioma M2, podemos considerar C um ponto da semirreta SBP, tal que BC, né? C não, desculpa, eu vou considerar a linha. Estou considerando C. É a linha, tá? A linha, de forma que B' seja congruente a ED, tá? ED. Vamos lá, vamos considerar ele aqui. Eu vou lá, vou pegar ele aqui. Vamos lá, suponha que ele está aqui, ó. Agora eu tenho a linha aqui, beleza? De forma que esse cara daqui tenha o mesmo tamanho desse. Concordam? Dúvida? Não. Agora, o que a gente tem, ó, gente? Por hipótese, a gente tinha isso, ó. BC congruente a EF. Tá? Esse ângulo agora é congruente a esse, porque a gente construiu, garantido pelo axioma de medição de ângulo. E esse segmento daqui, ó, que vai daqui de B até a linha, é congruente a esse segmento. Então, o que é que eu posso garantir por lado, ângulo, lado, que esse triângulo daqui, fechando aqui, ó, esse triângulo é congruente a esse triângulo. Concordam? Aí eu vou escrever isso, ó. Assim, temos por lado, ângulo, lado, que os triângulos. Tem mais um aqui. A linha BC é congruente a DEF. Concorda? Esse cara está com correspondência com esse. Tá? B com E e C com F. Beleza?
Esses dois caras agora são congruentes. Beleza, então agora eu consegui construir um triângulo aqui, onde esse cara é congruente a esse. Se eu mostrar que esse novo triângulo que eu construí é congruente a esse, acabou a demonstração. Concorda? Acabou a prova do teorema? Então vamos provar isso agora. Como é que a gente prova? Considere esse ponto e esse ponto estão em semiplanos opostos, tá? Então, em semiplanos opostos, a gente pode considerar a semi-reta ligando A até a linha. Ó. Posso considerar essa semi-reta ligando de A até a linha. E aí, o que é que a gente vai ter? Essa semi-reta ligando de A até a linha. O que é que eu tenho? Se eu ligar esses dois... A... Não, agora é ligando com ponto a linha, tá? Iago escreveu ACP, é AC a linha. Não é isso? AC a linha. Ora, esse cara daqui, por hipótese, ó, eu vou até escrever, colocar aqui, ó. Esse cara aqui, por hipótese, é o mesmo tamanho desse, concorda? E esse cara daqui também é o mesmo tamanho desse, porque a gente acabou de provar a congruência desse triângulo com esse. Beleza? Então, eu já tenho que esse lado é congruente a esse. Tá? Agora... Peraí. Quais são os... Ah, e outra coisa, né? Esse lado daqui... é congruente a esse, que era congruente a esse. A hipótese é que os lados dos triângulos são congruentes. Então, eu tenho esse lado congruente a esse lado congruente a esse. Ah, eu acho que não precisava isso, né? Ah, tá. Sim. Tá. Aí, agora o que acontece? Esse triângulo AC, a linha, diga aí, quem é que tá falando? Lohan, desculpa, é porque como a setinha tá bem pequena, eu só queria ter certeza. No caso lá do que você falou que é congruente, é o BA com ED? BA com ED, sim. BA' com ED, mas BA com ED já era congruente por hipótese. Ah, certo. Obrigado. É só isso. Tá. Então, ó, esse lado é congruente a esse. Então, esse triângulo daqui é o quê? AC, a linha. Isósceles. Isósceles. Se é isósceles, o que acontece com esse ângulo daqui, de dentro? Esse ângulo e esse ângulo? Também são Congruentes. Congruentes. Beleza. A mesma coisa acontece com esse triângulo, ó. AB, a linha, né? Esse lado é congruente a esse. Então, esse triângulo aqui é isósceles. Então, o que acontece com esse ângulo daqui? Ó, vou botar de preto. Esse ângulo é congruente a esse. Então, esse ângulo é congruente a esse ângulo é congruente a esse, então todo esse ângulo é congruente a todo esse ângulo. E aí acabou, né? Porque lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado, esses dois triângulos são congruentes. Mas esse já era congruente a esse, e aí acabou. Beleza? Vamos escrever isso. Vamos escrever tudo isso que a gente acabou de fazer aqui. Vamos lá. Considere o triângulo AC a linha, tá? Esse triângulo daqui. AC a linha, tá? Como AC é congruente, é por hipótese, né? Por hipótese tem o que AC é congruente a DF, né? A DF. E DF é congruente à linha C, temos que AC, a linha, é isósceles. Logo, os ângulos
os ângulos, ó. Vou colocar a linha AC, a linha AC é congruente ao ângulo a linha chapéu C. Concorda? Ou seja, esse ângulo daqui, ó, esse daqui que é a linha AC, é congruente a esse ângulo daqui de baixo, que é o a linha C. Beleza? Analogamente, aí eu já não vou fazer, né? Analogamente, temos que B, a linha, é congruente a B, a linha A. Né? Ou seja, esse cara daqui, ó, B, a linha, é congruente a B, a linha A. Esses dois são congruentes. Beleza? Aí o que é que você faz? Observa que o seguinte, o segmento a linha, ele divide esse ângulo, né? Divide esse ângulo. Tá. Vamos lá. Vamos escrever isso aqui. Observe que a linha não é a linha, é semi-reta, né? Deixa eu ver se já não está claro. Vamos lá. Então, vou deixar assim. Que a semi-reta S, a linha, divide o ângulo BAC. Vendo aqui? BAC. Aí eu vou escrever, ó. Logo, o ângulo BAC, ele pode ser escrito, né? Essa sua medida pode ser escrito pela soma das outras duas, né? Pela soma dessa medida daqui com essa daqui. Ou seja, B, a linha, B, a linha, mais a medida de a linha AC. Concorda? Esse ângulo mais esse vai dar todo esse daqui. Analogamente aqui embaixo. Analogamente, temos que B, a linha C, ele é B, a linha A, mais a linha C. Mas o que é que a gente acabou de ver aqui, ó? B, AC é congruente com B, a linha A, ou B, a linha é congruente com B, a linha A, ou seja, esse é congruente com esse, então esses dois tamanhos são iguais, e esses dois tamanhos aqui também são iguais. Logo, esses dois caras aqui, ó, têm o mesmo tamanho, mesma medida. Assim, BAC é congruente com B, a linha C. Bom, agora o que é que a gente tem? Esse cara é congruente a esse cara é congruente a esse, e a gente acabou de provar que esse ângulo é congruente a esse. Por lado, ângulo, lado, esses dois triângulos são congruentes. Portanto, por lado, ângulo, lado, os dois triângulos, né? O triângulo ABC é congruente ao triângulo A' BC, que já era congruente, a gente acabou de provar, a gente construiu ele, de forma que ele seja congruente a DEF. Então, assim, acaba a nossa demonstração. Partiu da hipótese de que os três lados
os dois triângulos eram congruentes e acabou concluindo que os dois triângulos eram congruentes. Beleza? Ficou dúvida nessa prova? Gente, essa demonstração é um pouco mais complexa assim, tá? Ela é um pouco mais... Teve que construir esse ponto aqui embaixo, de forma que forçar que surja o caso lado, ângulo, lado, de congruência, para poder a gente estabelecer a congruência. E agora, a partir daqui, tendo esse mesmo lado em comum, a gente estabelecer a congruência entre esses outros dois. A Rian falou aqui de forma menos óbvia, mas é o que eu falei de criar um novo elemento qualquer e comprovar sua congruência. Exatamente. É isso, Rian. O que eu falei, você reafirma agora, é que a sua intuição foi muito boa, a sua intuição geral de como construir congruência, tá? Essa coisa de construir pontos para tentar construir congruência. Isso a gente fez na prova anterior, nessa demonstração a gente fez, e nas próximas a gente vai fazer. E também na parte de semelhança de triângulo, tá? Davidson falou assim, são esses tipos de insights que me travam nos exercícios. Eu concordo, Davidson. E esses insights não é assim, rápido que você vai ter. Não é assim, eu sentei e a coisa já veio, tá? Infelizmente, é assim, a matemática precisa ser tentativa e erro mesmo, tá? Tentativa e erro. Obviamente que eu faço de uma maneira mais rápida para ser um pouco mais didática, e porque eu já fiz essa prova antes, várias vezes, né? Então fica mais fácil para mim, para eu lembrar qual é o truque das provas dos teoremas, mas obviamente é tentar mesmo, é tentar. E aí absorver isso que o Rian falou, técnica, né? Agora você já tem a técnica de provar congruência. Eu lembro que eu tenho que construir um ponto, será que dá para construir? Será que dá para construir um segmento congruente, um ângulo congruente? Para eu estabelecer, entrar nos casos de congruência que eu já tenho, e aí fazer o jogo, né? Rian falou, tem que ter o pensamento lógico, ter um domínio de onde estão os caminhos e levam à solução. Perfeitamente. Perfeitamente. Isso foi perfeito. Lohan falou assim, prefere prova direta. Assim, é como eu falei, a prova, muitas vezes, a prova direta é a prova mais intuitiva. Não é intuitiva, é a mais lógico-dedutiva, né? Porque você vai seguindo os passos e vai fazendo a dedução. Mas muitas vezes não é intuitiva, porque muitas vezes você quer provar coisas óbvias, e as coisas óbvias, quando você vai tentar fazer a prova direta, você tende a cometer o erro de supor algo que ainda não foi provado, mas que você já conhece. Por enquanto que quando você supõe por absurdo, a forma indireta, absurdo contra positiva, né, desconstrói essa intuição, e aí você consegue perceber onde é que você pode usar o truque para encontrar o absurdo. Quando vai desconstruir o intuitivo, tá? Quando tem muitos casos para resolver também. Então, por exemplo, você tem que provar que H implica T1, T2, T3, T4, ou seja, tem várias coisas para você implicar. Se você supõe que não acontece aquilo, né, a conjunção, então acontece a disjunção. Então acontece um daqueles casos. Se acontece um daquele caso, você pode incluir o absurdo. Chega um momento que você quer... Não, eu acho que nesse curso, no início, se vocês começarem a fazer os exercícios ali, vocês vão perceber que tem muitos exercícios que você... o absurdo, é por causa disso, vicia porque o absurdo já te dá uma ideia anti-intuitiva, então você fala, então algo não está legal, e você vai atrás desse coisa que está fazendo aquilo não ser intuitivo, né? Mas eu acho que no curso de teoria dos números, isso fica muito mais claro, assim, né? Você, por exemplo, quer provar que o número é par, supõe que ele é ímpar. E aí, tenta encontrar o absurdo. E, normalmente, em teoria dos números, o absurdo é 1 igual a 2. Então, sei lá, 5 igual a 4. Então, você encontra o absurdo claro, assim, né? Aqui, talvez não fique tão claro, mas eu acho que com esses exercícios de provar o que é intuitivo, é muito bom usar a prova indireta, tá?
Mas essa prova daqui não foi indireta, foi direta. Eu só usei o artifício de construir um triângulo auxiliar que me auxilia a provar a congruência pela transitividade. Tá? Eu não encontrei contradição nenhuma. Beleza, gente? Então, Darlan, naquele caso anterior, bem anterior aí, você provou que aqueles dois triângulos, depois da mediatriz, eram congruentes pelo critério lado, ângulo, lado, não é isso? Foi? Deixa eu ver aqui, qual é? Aquele que teve o exercício logo depois. Esse aí. Peraí. Foi esse daqui? Sim, foi esse, né? Ah, aqui, para usar esse exercício aqui? Não, você provou pelo critério LAU, né? Isso, exatamente. Porque inicialmente eu estava naquele caso aqui, né? Deixa eu tentar apagar aqui. Eu estava naquele caso em que esse lado era congruente a esse, né? E aí eu tenho esse lado é congruente a esse, então esse triângulo é isósceles, então eu tenho esse ângulo congruente a esse. Então, lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado, tá? Esses dois triângulos daqui eram congruentes. Exatamente, foi isso mesmo. Isso mesmo. Ó, eu coloquei a lista aí, viu? A lista de presença. É isso aí, Antônio. Aí não teria como mudar para ponto médio, não, né? Não há essa chance, né? A preposição é clara, não poderia... Ponto médio quer dizer o quê? O D é o... Não, a mediana. Quando você fala que a D é a mediana, é porque D é o ponto médio de BC. Certo, ok. Tá? Eu estou falando, cometer um lapso qualquer e, de repente, considerar, ao invés de mediana, passar a chamá-lo D de ponto médio do segmento BC. Não tem problema. Não tem problema. Porque a definição de mediana é dizer que AD é mediana se D é ponto médio. Então não tem problema. Se você falar isso, D é o ponto médio de BC, não está errado. Beleza? Ok. Certo. Isso também é Seviana, né? Essa altura, mediatriz e mediana são as Sevianas lá do segundo grau. Sim, exato. Deixa eu ver aqui. Alguém falou assim, eu estou atrasado nessa disciplina, Rian falou, tem que fazer os exercícios. Porque se você faz os exercícios é que vai fixar essas ideias da prova, tá? Somente nesse início aqui, ó. Os axiomas de ordem, tá? Os exercícios aqui são simples, né? Eu acho que o exercício 17 é o mais... os de plano de incidência também. Eu acho que eu não coloquei nenhuma que tenha uma demonstração que precisa usar de fato. Ó, de medição de ângulo. Por exemplo, por que o complemento de um ângulo é sempre menor que o seu suplemento? Tá? Essa daqui já é uma daqueles exercícios que você poderia supor. É óbvio, mas suponha que não seja. Então já dá uma ideia de ser, de buscar o contraintuitivo, tá? Ó, tudo bem, isso aqui é direto. Beleza. Tá bom? Beleza, gente. Essa foi a demonstração desse caso, lado, tá? Na próxima aula, a gente vai... Se eu não me engano, a gente fala sobre o teorema do ângulo externo, tá? E aí, com o teorema do ângulo externo, a gente consegue provar o outro caso de congruência, que é o lado, ângulo, ângulo oposto. Beleza? Consegue provar lado, ângulo, ângulo oposto. Eu vou... Agora, pensamento de vocês. E vocês poderiam perguntar, professor, tudo bem, se agora eu tenho 3 lados congruentes, né, entre 2 triângulos, então esses 2 são congruentes.
Aí eu pergunto para vocês, e para os ângulos? Se eu agora tenho 3 ângulos congruentes entre 2 triângulos, eu tenho que 2 triângulos são congruentes? Repita a pergunta, faz um favor, professor. Como? Fazer o favor de repetir a pergunta. Tá. Se eu tenho 2 triângulos, tá? ABC e DF, e eu sei que os ângulos correspondentes desses 2 triângulos são congruentes, eu posso concluir que esses 2 triângulos são congruentes? Antônio vai responder não. Tá, não. Não. Por que não? Porque, vou pegar o exemplo de um triângulo equilátero, os 3 lados iguais. Se eu tenho um triângulo 5, 5, 5, eu tenho 3 ângulos de 60. Se eu pegar um outro de 8, 8, 8, eu vou ter 3 ângulos de 60. Então, triângulos com ângulos de 60 graus, mas que não são equiláteros. Perfeito, perfeito, Marcos. Você acabou de construir um contra-exemplo para essa afirmação que eu acabei de fazer. Então, congruência não, mas é um caso de semelhança. E aí é o que a gente vai ver mais lá na frente, tá? Então, não cometam o erro de dizer que ângulo, ângulo, ângulo é caso de congruência. Isso aqui é um erro, tá? Tá bom? Lohan falou aqui, professor... Isso, Rian, isso mesmo. Lohan falou assim, professor, não, vou ter que admitir que nessa aula eu praticamente só existir. Ah, tá, tudo bem, sem problema. Vai lá, assiste o vídeo, se precisar, pega as notas de aula, vai estar lá e dá uma olhada, tá? Qualquer dúvida, aparece aqui um pouco mais cedo e a gente conversa. Tá? Beleza? Professor, então, não tem como... O senhor geralmente está começando um pouco mais cedo, não é isso? Não, eu estou começando... Hoje a aula... Você está falando o quê? Eu estou entrando na sala 8 horas. Dá para começar a gravar desde essa hora, não? Não pode, não? Pode ser, sem problema. É porque eu entrei, por exemplo, hoje eu entrei e as pessoas, ficou uns 10 minutos sem perguntas. Né? Depois que alguém fez uma pergunta, aí eu comecei a falar. Mas pode ser também, sem problema. Tranquilo. Se puder, eu agradeço. Pronto, sem problema. Sem problema. Aí, professor, o senhor fez uma pergunta aí, eu consegui responder. Aí, fazendo os exercícios, mas na hora que o senhor pede para passar lá com as palavras aí, minha dificuldade em usar essas palavras, explicar dessa maneira, entendeu? Tá. Você pode, olha o que você me falou assim, é possível construir 2 triângulos equiláteros de lados medindo, de medidas diferentes. Por exemplo, considere o triângulo equilátero de lado 5, 5, 5 e lado 8, 8, 8. Se você escreve isso do jeito que você está me falando, está correto. Então, se eu esquecer todas as formalidades e escrever assim um pouco mais... Não, se você tiver... Assim, ó, obviamente que eu não... Vocês podem tentar escrever de maneira informal, sem problema. Mas se vocês escreverem de maneira informal, mas de forma que esteja coerente com os axiomas, com o raciocínio dedutivo, não tem problema. A formalidade vem com o decorrer do curso. Vocês estão ainda no primeiro ou segundo semestre, tá? Já que a gente falou, se escrever contra-exemplo é mais fácil. Nem sempre, viu? Existem contra-exemplos dificílimos. Nesse caso, sim. Aqui na geometria é mais simples. Mas tem outros que tem outras teorias que construir contra-exemplo é tão difícil quanto provar teorema. Eu já vi a construção de contra-exemplos mais difícil do que provar teorema. Depende. Tá bom? Mas assim, a lista de exercício é para praticar. Vai lá, pratica na lista de exercício. Eu estou falando, a lista de exercício está bem simples, viu? Eu coloquei exercício bem simples, eu poderia colocar exercício de um nível de dificuldade um pouco maior, mas eu estou achando uma lista de exercício ainda simples. No livro lá do João Lucas tem exercícios, assim, um pouco mais, uma complexidade um pouco maior, tá?
E aí, no exercício aqui, eu já coloquei até exercício do teorema do ângulo externo, tá? Mas nem, até o momento, a gente nem entrou aqui. Mas com a parte de congruência já dá para fazer esses daqui. Então, assim, não deixa acumular exercício não, porque vai crescendo. A cada aula eu vou colocando mais 5, 6 exercícios, vai crescendo bastante. Viu? Por enquanto, os contra-exemplos são visíveis. Perfeito, Rinha. Os contra-exemplos são visíveis exatamente para você construir aquilo que não é intuitivo. Mas quando você está numa teoria que é altamente anti-intuitiva, abstrata, né, você construir contra-exemplos se torna um pouco mais complicado. Tá? Em teorias bem abstratas se torna um pouco mais complicado. Tá bom, gente? Se não tem mais perguntas, ficamos por aqui e nos encontramos na quarta. Tá? Ah, sim. Outra coisa. Diga, Marcos. Não, você disse. Boa noite. Você disse que terminou. Tá. Boa noite. O que eu ia falar é o seguinte: os exercícios daquela atividade avaliativa, eu não corrigi, mas eu prometo corrigir até antes da próxima, tá? E aí eu vou colocar lá no Moodle as notas. Mas até antes da próxima eu pretendo corrigir. Essa semana, claro. Até antes. Até segunda-feira da semana que vem eu vou corrigir. Beleza. Para a gravação aqui.